Saudações, meu nome é Francisco Cristóvão, sou cidadão brasileiro e advogado. E nesse vídeo de hoje trago a vocês 4 ideias legislativas que poderão beneficiar o desenvolvimento de nossa nação e, consequentemente, combater a corrupção e estratificar uma relação de fato harmônica entre o poder executivo e legislativo. Para que você apoie essa ideia legislativa, só basta um clique. Alguns podem pensar, inclusive, que se trata de uma perda de tempo. Entretanto, nós não podemos nos conformar com a situação atual de nosso país. E tentar melhorar, em qualquer ato que seja, nunca é demais. O canal escolhido para debate dessas ideias e levar essas ideias é o E-Cidadão do Senado Federal. Atingindo 20 mil apoios, ou seja, 20 mil cliques, essas ideias poderão ser levadas a uma comissão específica dentro do Senado e debatidas, ao qual posteriormente pode inclusive virar projeto de lei, se passar inclusive pelos trâmites do Congresso Nacional, quem sabe virar uma lei. Então, elencarei aqui embaixo os 4 links das 4 ideias legislativas e agora irei discorrer brevemente sobre elas, explicando a importância delas. Se você concordar, apoie e convide um amigo, algum conhecido para apoiar também, para que nós possamos tentar mudar a situação desse nosso país. Vamos lá então. A primeira ideia legislativa se trata de uma vedação, ou seja, uma proibição. E essa proibição é para que aquelas pessoas que foram agraciadas com cargos no legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, assumam cargos em comissão no Poder Executivo. O que quer dizer isso? No Brasil, atualmente, é possível que os diplomados em cargos legislativos, esses que eu citei anteriormente, assumam cargos em comissão dentro do Poder Legislativo sem ter que perder a sua diplomação. Quer dizer que ele pode voltar a qualquer momento a assumir o cargo de legislador que tinha. Ou seja, ele assume o cargo em comissão e a qualquer momento ele mantém sua diplomação como legislador. Ele assume um cargo no Poder Executivo de gestor e a qualquer momento ele poderá abrir mão desse cargo novamente e voltar a assumir a sua respectiva cadeira no Legislativo. Proibir esse ato é inclusive um respeito com o cidadão brasileiro. Por que isso? Porque o cidadão votou em um legislador e um fiscal da administração pública e não votou em um administrador do Poder Executivo. Por mais, são por essas práticas que o Executivo muitas vezes consegue apoio do Legislativo em projetos de lei que inclusive são desconformes com o interesse da nação e da coletividade. É claro, isso influencia na fiscalização também do legislador, já que o suplente, aquele que assumiu o cargo daquele que assumiu também um cargo no Poder Executivo, pode a qualquer momento ter que abrir mão de sua vaga. Se você concorda que essa prática é desconforme com a realidade do nosso país, então vote na primeira proposta. A segunda ideia legislativa trata-se de uma coibição, ou seja, de um impedimento, para que se evite atos de promoção pessoal na atribuição de uma função pública. Sabe-se que a administração pública tem por objetivo o interesse comum, ou seja, de fato, ela zela pela coletividade. Ela trabalha em prol da sociedade em que está inserida. A prefeitura trabalha em prol da sociedade daquela determinada cidade. O Estado, de todo o Estado, e a União, de todo o nosso Brasil. Isso conforme as competências delineadas em nossa Constituição Federal. Dessa forma, permitir que cargos políticos e comissionados usem da máquina pública para autopromoção é totalmente desconformes com o princípio republicano, uma vez que república significa res publica, ou seja, coisa pública. Assim, a segunda ideia legislativa tem por objetivo proibir que os cargos, de fato,
eletivos e os comissionados se utilizem da nossa máquina pública para autopromoção, ou seja, irá proibir que eles inaugurem obras públicas, uma vez que é feito com o nosso dinheiro, que publiquem seus nomes na mídia para realizar um serviço habitual deles, uma obrigação deles de seus serviços, e exaltem seus nomes como os responsáveis por políticas públicas. Se você apoia essa ideia legislativa, então vote também na segunda proposta. A terceira ideia legislativa, na minha opinião, ela se trata até mesmo de uma aberração, que é a proibição, a vedação para que cargos do legislativo, ou seja, aqueles que têm a competência de legislar e fiscalizar, recebam valores do executivo para investimento. Por quê? Por que digo isso? Vamos estudar então. No Brasil, seguimos a regra da separação de poderes, em que cada um tem uma função delineada e todos servem à nação. E quais são esses poderes? Essas gestões administrativas? Temos o executivo, que a função típica é de fato administrativa. Temos o legislativo, que sua função típica é legislar e por meio de nossos legisladores também fiscalizar o poder executivo. E temos o poder judiciário, que sua função é jurisdicional, dizer o direito. Entretanto, os legisladores, que têm a função de legislar e de fiscalizar o poder executivo, podem, por emenda parlamentar, distribuir a seus respectivos estados ou região quantias vinculadas do executivo para promover obras e projetos. Ato esse que, na minha estrita opinião, é totalmente desconforme com a função de legislador, que nada deveria ter a ver com valores vinculados para a promoção de obras públicas, já que isso é uma função do poder executivo. Pior, esse ato discutido de fato cria uma certa dependência entre o legislador e o executivo, mais uma vez um influenciando no outro. A proposta, então, a terceira ideia, visa proibir esses atos e pede que os valores vinculados para os legisladores sejam repassados para os poderes executivos do respectivo estado e município. Entes esse que fazem parte do poder executivo, que são de fato competentes. A quarta ideia legislativa se trata da apresentação obrigatória da gestão completa dos chefes do executivo antes das eleições. Nos municípios, nos estados e na União, o cargo do poder executivo é exercido respectivamente pelo prefeito, pelo governador de estado e pelo presidente da República. Esses cargos dispõem de toda a máquina pública para poderem administrar. Ato esse que eles não fazem sozinhos. Por isso, eles contam com os cargos comissionados e políticos que o auxiliam na administração, já que são cargos de gestão, que são, por sua vez, ministérios, secretarias e diretorias. Esses cargos fazem parte da administração pública. Preencher eles é competência dos chefes do executivo, que vão delinear de fato sua gestão. Acontece que esses cargos são utilizados como moeda de troca para negociação política, muito em conluio entre o executivo e o legislativo e os respectivos partidos. Isso com o fito de governabilidade do poder executivo com seus aliados partidários. Por esse motivo, é comum ver um cidadão filiado em um partido específico ou mesmo diplomado em um cargo legislativo assumindo alguma secretaria ou ministério, mesmo sem compreender a área em que é inserida. A proposta visa que os candidatos a cargo do executivo, em épocas de campanha, mencionem os nomes que irão assumir os cargos comissionados, para que o eleitor saiba quem irá administrar o município, o estado e país. Lembrando, nomear é um ato discricionário do chefe do executivo, mas o respeito ao eleitor, ao cidadão e aos interesses da nação vem em primeiro lugar.
Importante, só ressaltando, os cargos comissionados só executam tarefas administrativas de gestão e chefia. São de livre nomeações do cargo do executivo. Caso alguém seja nomeado para cargo comissionado que não seja de direção, gestão e chefia, esta será irregular. Se você concorda, apoie então a quarta ideia legislativa. Por fim, cidadão brasileiro, você é credor da administração pública. Você deve cobrar representatividade de qualidade. Você deve cobrar esses serviços de qualidade, com excelência. Lembrando que você é destinatário final dos serviços oferecidos pela Prefeitura, pelo Estado e pela União. E nós pagamos muito e muito caro para que esses serviços sejam oferecidos. E pelo valor que nós pagamos, esses serviços devem ser de extrema qualidade. Se está insatisfeito, se acha que pode melhorar, você deve cobrar com efetividade. Lembrando, você paga o salário do gestor público, você paga o salário do vereador, do legislador. Cobre daqueles que você votou e cobre com efetividade. Lembre-se, você é credor e não uma vítima da administração pública. Lembre-se, as asas do meu ideal é a glória do meu Brasil. Passar bem.